Este vídeo vai abordar, em primeiro lugar, a evolução da educação, desde a pré-história até à atualidade. Tem como objetivo principal conhecer os diferentes métodos de ensino e os objetivos dos mesmos nas diferentes épocas, bem como perceber quem é que tinha acesso à educação. Num segundo momento, vai retratar o aparecimento da tecnologia e o modo como esta foi e tem sido utilizada na educação, retratando ainda os prós e contras do uso da tecnologia na educação. No terceiro e último momento, vai ser realizada uma conclusão sobre o uso da tecnologia na educação e, finalmente, será apresentado um software capaz de criar um grande impacto positivo na forma de ensinar e aprender. Evolução da educação. A pré-história é o período que corresponde ao aparecimento do homem até à invenção da escrita, desde 3 milhões de anos antes de Cristo até 4.000 anos antes de Cristo. O homem primitivo tinha como preocupação principal a sua sobrevivência. Precisava de se alimentar e, para tal, caçava, pescava, colhia frutos das terras. Esses eram os ensinamentos passados de geração em geração. Não existe alguém destinado a ensinar. As crianças aprendem as atividades do dia a dia por imitação dos adultos. Assim, todos aprendem o mesmo. Apesar disso, o homem primitivo utilizava a arte rupestre como forma de comunicar. Esta acabou por se desenvolver, originando as primeiras escritas. O período histórico que se segue é a Idade Antiga. Esta é compreendida entre 4.000 anos antes de Cristo até 476 anos depois de Cristo. Surgem as grandes civilizações que deixam de ser nómadas. O homem da Idade Antiga passa a ter um local para viver e a ter alimento mais facilmente, pois descobre a agricultura. Isso faz com que os homens das civilizações deixem de pensar apenas na sua sobrevivência e passem a preocupar-se com aquilo que os rodeia, surgindo assim vários tipos de atividades de uma sociedade desenvolvida. Esta sociedade passa também a ser hierarquizada, devido à privatização das terras, pois os possuidores de terras eram ricos e os que não as possuíam não eram. Nesta sociedade existiam também escravos, que tinham os trabalhos mais pesados. Esta hierarquia reflete-se na educação, como iremos ver a seguir. A Idade Antiga divide-se ainda noutros períodos, sendo os mais importantes a Antiguidade Oriental e a Antiguidade Clássica. A Antiguidade Oriental corresponde ao período de desenvolvimento das civilizações do Oriente. Neste tempo, é a civilização egípcia que cria um grande impacto no que diz respeito à educação. Por existir uma sociedade desenvolvida e hierarquizada, as ocupações dos seus membros são diferentes, consoante a classe social a que pertencem. Também a educação dos seus filhos é diferente. Os jovens que pertencem às classes superiores têm a oportunidade de frequentar as primeiras escolas que vão sendo criadas. Os jovens membros das classes inferiores aprendem os ofícios dos seus pais, que eram camponeses, artesãos e pescadores, para os suceder no futuro. A educação das raparigas é diferente dos rapazes. As raparigas mais ricas podiam aprender a tocar instrumentos, cantar, dançar, assim como ler e escrever e fazer operações aritméticas. Porém, não frequentavam as escolas. As raparigas das classes mais baixas ocupavam-se da vida doméstica, assim como as suas mães. As escolas que começaram a surgir eram dedicadas às áreas da matemática, astronomia e medicina, ou dedicadas à arte, como a escultura e o desenho, ou ainda dedicadas à religião, que formavam os sacerdotes e os escribas. Nestas escolas reinava a disciplina e a punição física era utilizada a quando do mau comportamento. É preciso ainda realçar que a escrita foi uma atividade que recebeu bastante atenção por parte da civilização egípcia e, como resultado disso, foram criados mais de 7.000 sinais hieroglíficos. É na Antiguidade Clássica que se desenvolvem as civilizações grega e romana. Porém, é a civilização grega que cria um maior impacto ao nível da educação. Na Grécia Antiga, existem duas cidades com diferentes influências na educação, Esparta e Atenas. Neste momento, as sociedades são controladas pelo Estado, e assim o é também a educação. A partir dos 7 anos de idade, o Estado encarrega-se de educar as crianças. Em Esparta, educar é sinónimo de criar um bom soldado. A disciplina e o autoritarismo reinam neste modelo. São ensinadas artes militares e códigos de conduta que devem ser cumpridos ao mesmo tempo que os alunos são levados ao seu limite, competindo uns contra os outros. Aqui, as mulheres têm uma formação semelhante à dos homens, com o objetivo de gerar filhos vigorosos e saudáveis, que mais tarde iriam pertencer ao exército. Em Atenas, educar é sinónimo de conhecer.
Aqui são valorizados mais os aspectos da mente do que os físicos. Porém, o objetivo final é criar indivíduos completos, preparados psicológica, física e culturalmente. Na educação ateniense, apenas o rapaz das classes mais ricas pode frequentar as escolas, que possuem 3 graus de escolaridade: o ensino elementar, médio e secundário, e onde os alunos são orientados pelos mestres. As raparigas ficam em casa com as mães até a idade para casar. Existiam na sociedade ateniense 2 tipos de mestres: os sofistas, que defendiam e preparavam os alunos para dominar a arte de bem falar e da persuasão, a retórica, que era de extrema importância para a sociedade democrática que nasceu neste período. O outro mestre e filósofo que surgiu mais tarde foi Sócrates, com um pensamento contrário ao dos sofistas. Este defendia que o aluno devia ser capaz de aprender a pensar, defende a lógica ao invés da retórica. Estes ensinamentos de Sócrates tinham em conta a experiência prévia do aluno, ajudando assim a uma aprendizagem significativa por parte do mesmo. A seguir à Idade Antiga, segue-se a Idade Média. Esta é compreendida entre 476 anos depois de Cristo até 1453 anos depois de Cristo. Neste período já não é o Estado que tem o controle da educação, agora é a Igreja. Assim, a formação tem um cariz religioso e o homem tem apenas um único mestre, que é Deus, o centro de tudo. As escolas continuam a ser locais frequentados apenas pelas camadas superiores masculinas, e a formação do currículo básico valoriza a escrita e a leitura do latim, ao mesmo tempo que continuam a ser valorizadas as capacidades de falar, pensar, argumentar e debater. É nesta época que são formadas as primeiras universidades, as universidades medievais, onde os primeiros cursos que surgem são Medicina, Teologia e Direito. Ainda neste tempo, as mulheres continuam sem ter uma educação formal. As mulheres mais ricas são ensinadas a bordar e afiar, também a ler e a escrever apenas nos seus castelos. Já as mulheres das classes mais baixas trabalham na agricultura com os seus maridos e têm de tratar das tarefas da casa, obedecendo sempre aos mesmos. A Idade Moderna é o período histórico seguinte, que vai desde 1453 até 1789. Nesta época, surge uma nova classe hierárquica, a burguesia, que corresponde a um grupo empreendedor e com algumas posses. A educação deixa de ser controlada pela Igreja, apesar de ainda só a nobreza ter acesso a esta. Porém, o novo grupo social exige que os seus filhos frequentem as escolas, pois querem que estes sejam bem preparados para futuramente os seguir na área dos negócios. Assim, a burguesia pressiona a sociedade para que a escola seja para todos. A educação moderna caracteriza-se pelo realismo, onde o homem duvida de tudo aquilo que já foi feito e procura dominar as áreas já exploradas. Assim, a educação torna-se científica, pois o homem procura obter respostas a partir daquilo que vê e que experimenta. Apesar disso, nas escolas, o conhecimento é organizado para ser transmitido pelo professor aos seus alunos, sendo este o sujeito detentor de todo o saber. Nesta época, as escolas aumentam, bem como os livros para alunos e professores. A Idade Contemporânea é o último período histórico, que vai desde 1789 até à atualidade. Neste período dão-se várias revoluções industriais, bem como várias transformações e inovações acontecem na área das ciências e das tecnologias. A educação vai evoluindo com a urbanização acelerada e a escola torna-se obrigatória para todos. Esta tem como objetivo preparar indivíduos para a vida em sociedade, ao mesmo tempo que desenvolve as aptidões dos alunos. Ao longo deste período, vigoram as pedagogias transmissivas, onde o professor é detentor de todo o conhecimento e é uma figura de autoridade temida pelos alunos. Estas são, em meados do século XIX, questionadas por vários pedagogos. Essas questões levam a uma progressiva reformulação da educação, que se tem sentido até aos tempos de hoje. As pedagogias transmissivas são criticadas pela imposição do conhecimento ao aluno. Os pedagogos acreditam que é necessário buscar alguns pensamentos atenienses onde era dada importância ao aprender a pensar para construir pedagogias participativas, onde os alunos fazem uma reflexão da sua aprendizagem e têm impacto na mesma. Aparecimento da nova tecnologia. A Idade Moderna corresponde a um período de grandes mudanças e invenções. É no século XIX que surgem instrumentos que alteram o dia-a-dia da sociedade, tanto no trabalho, como a máquina de escrever, quanto nos momentos de lazer, como o rádio e a televisão.
Passados cerca de 80 anos após a invenção da máquina de escrever, surge o primeiro computador que revolucionou o mundo. Os primeiros computadores ocupavam uma sala inteira e tinham um uso estritamente profissional. Mais tarde, estes sofreram alterações, tornando-se menores e acessíveis à maioria da população. Os computadores em si tiveram um grande impacto, porém, o que provocou uma das maiores mudanças da sociedade foi o surgimento da internet, na medida em que disponibilizou à população uma infinita fonte de informação concentrada num só local, que até à altura era impossível de encontrar. Os computadores são utilizados nas mais variadas funções, facilitando as tarefas diárias. Estes passam a ser utilizados em várias áreas, como os negócios, a saúde, as artes e também na educação. Tecnologia na educação. Prós e contras. Na educação vão sendo introduzidas as novas tecnologias que vão aparecendo. Na sala de aula deixa de existir apenas um quadro preto e livros e passam a existir outros apoios para auxiliar o professor na tarefa de ensinar. Apoios esses que revelam um impacto na aprendizagem dos alunos. Esse impacto é criado pelo uso do rádio, da televisão, das cassetes de vídeo, do retroprojetor e mais recentemente do computador. Estes instrumentos criam novas formas de ensinar, que vão de encontro com os interesses dos alunos e estimulam-nos a aprender de diferentes maneiras. A partir do século XXI, as escolas começam a implementar o uso dos computadores nas mesmas, marcando assim a educação de uma forma positiva. Porém, os computadores também a marcam de uma forma negativa. Vejamos agora esses aspectos. Aspectos positivos da tecnologia na educação. Os computadores são instrumentos de fácil manuseamento e, como tal, tanto os alunos como os professores podem aprender a utilizá-los rapidamente. Os computadores, mais propriamente a internet, possuem bastante informação que o aluno pode pesquisar, aumentando assim o seu conhecimento autonomamente. O computador pode ser utilizado como forma de registar e armazenar informação útil pelo aluno e pelo professor. O uso do computador na aula torna esta mais interessante, de forma a conseguir prender a atenção do aluno ao invés de ser monótono. O aluno consegue estar em contacto permanente, através das novas tecnologias, com os seus colegas, bem como com o professor, para discutir e debater informação. Aspectos negativos da tecnologia na educação. O facto dos alunos terem acesso a uma quantidade quase infinita de informação pode por vezes dificultar o processo de seleção dos conteúdos mais apropriados e fidedignos. O registro da informação no computador pode significar uma perda da capacidade de memorização por parte dos alunos. O contacto permanente do aluno com os seus pares, e neste caso falando de um modo geral dos jovens, pode ser negativo, visto que os torna dependentes da tecnologia, bem como de todas as redes sociais que estão à distância de um clique. O uso da tecnologia na educação. Apesar dos computadores serem de fácil manuseamento, existe uma certa relutância no seu uso por parte dos professores mais tradicionais. Porém, o objetivo de associar a tecnologia à educação é tornar esta última mais eficiente. É necessário que os alunos se interessem por aprender, e é necessário que estes aprendam assuntos que sejam importantes para a sua vida futura e que ao mesmo tempo tenham um significado para os mesmos. O uso das tecnologias permite que o professor deixe de ser a figura autoritária, possuidora de todo o conhecimento, e passe a ser o moderador da informação que o próprio aluno procura e fica a conhecer, permitindo a este último realizar uma aprendizagem significativa. Assim, o uso das novas tecnologias na sala de aula deve ser valorizado, pois estas exploram várias características que devem ser desenvolvidas nos alunos, como a atenção, a autonomia, a confiança e a cooperação. Existem várias maneiras de utilizar as tecnologias na sala de aula, de forma a desenvolver todas estas características. A seguir, fica um exemplo de um software que pode melhorar de forma significativa a aprendizagem dos alunos, ajudando-os a perceber e interessar-se por aquilo que aprendem na escola. Realidade aumentada. O ARDL, Augmented Reality Development Lab, é um software que utiliza a realidade aumentada para explorar conteúdos na área da ciência principalmente. A realidade aumentada corresponde à visualização da realidade por meio de um dispositivo que aumenta e adiciona informação àquilo que está a ser visualizado. Com a realidade aumentada, o mundo real torna-se interativo. O ARDL é um software que permite ao utilizador visualizar em 3D
animações de vulcões, do corpo humano, do sistema solar e ainda de dinossauros. Esta ferramenta cognitiva tem sem dúvida o poder de ser útil na educação, pois pode auxiliar o ensinamento do professor e ajudar o aluno a perceber melhor aquilo que se está a aprender. O único inconveniente deste software é o seu preço excessivo, que não permite uma utilização em massa. A ideia de transportar a realidade aumentada para as escolas, efetivamente, seria algo que poderia trazer bastantes vantagens na educação. Imaginem como seria se pudéssemos colocar o nosso telemóvel por cima de um livro e a matéria saltasse para os nossos olhos. Seria tão mais fácil visualizar, por exemplo, sólidos geométricos e sistemas de órgãos do corpo humano. A realidade aumentada seria uma forma de ajudar os alunos a compreender as variadas matérias do currículo escolar através da visualização 3D. Como podemos ver, a tecnologia tem vindo a ser um grande auxílio da educação e só podemos esperar que o venha a ser cada vez mais.